Começamos então mais um Correspondente Médico. Tudo bem, doutor? Tudo bem, Elisa? Vamos trabalhar? Mais um dia juntos. Mais um. E lembrando que você sempre pode participar com a gente pela hashtag Correspondente Médico no Twitter. Antes de trazer o primeiro assunto, eu já quero deixar uma pergunta aqui no ar. Fake news em rede social, principalmente na rede social do Facebook. Você já viu alguma fake news relacionada à vacina, a esse momento de pandemia, esse momento de doença que a gente está vivendo? Alguma publicação de um amigo, um parente, contando alguma coisa que não é lá bem verdade? Hashtag Correspondente Médico. Comenta aqui com a gente que já a gente vai falar que o Facebook tá banindo muita gente. Mas antes, o nosso primeiro tema, o nosso primeiro assunto é um alerta depois da retomada das aulas presenciais em São Paulo, nesta semana. O plano de flexibilização no estado permitiu a volta dos alunos e também funcionários às instituições. Só que suspeitas de Covid-19 já fizeram o governo fechar pelo menos 7 unidades. De acordo com a Secretaria da Saúde, essa medida é de prevenção, já que sintomas foram identificados nessas escolas que foram fechadas. E o que acontece a partir de agora? Agora eles vão testar todos os alunos, professores, para que as atividades sejam retomadas com segurança. E lembrando que em todo o estado de São Paulo, mais de 3 milhões de alunos estão matriculados e estão nesse esquema aí entre ficar em casa, voltar para a sala de aula. Doutor, diante desse alerta da possibilidade do contágio para a Covid-19, é uma opção tomada aí pela Secretaria de Saúde para gerar uma segurança. Mas o sentimento para os pais desses pequenos com essa instabilidade não fica muito afetado? Olha, Elisa, fica afetado, mas a gente tem que imaginar o seguinte: a gente está lidando com duas situações que são muito importantes. Uma emergencial, que é a questão da saúde e da pandemia, e outra é relacionada com o enriquecimento cerebral que todo ser humano em fase de crescimento merece ser submetido. Eu estou falando aqui do processo pedagógico. Então, assim, o pai e a mãe devem ficar preocupados? Eu acho que assim, deve ficar informado. A gente tem algumas medidas que são gerais para toda a população para se combater a pandemia, como, por exemplo, vacinação, como, por exemplo, a orientação de comportamento, evitar aglomerações que não tenham um sentido real disso acontecer, diferente do que a gente está falando aqui do processo pedagógico. Agora, é lógico que, de uma forma loco-regional, a medida mais sensata é, de fato, exercer esse controle. Então, se em determinado estabelecimento se verifica que houve um surto ou que há casos, por que não, na verdade, nesse lugar especificamente, dar um passo para trás e tomar medidas protetivas para se evitar o progresso da propagação do coronavírus? É difícil, é uma situação que você vai falar qual que é o ideal. O que não dá para ficar é todo mundo embalsamado dentro de casa, sendo que a gente tem a preocupação, sim, com as próximas gerações e é extremamente importante a educação. E como evitar, doutor, novos fechamentos, que isso ocorra, então, com outras escolas? Até o momento foram 7 escolas no estado de São Paulo. O desafio, ele não é pequeno, Elisa. A gente sabe as condições, da mesma forma que a gente sabe quais são as condições de saúde, quando a gente fala de saúde pública, a gente sabe que existem dificuldades regionais em cada escola, e cada professor aqui que está me escutando sabe muito bem do que eu estou falando. Sabe das dificuldades de instalações, muitas vezes, das dificuldades que existem até do próprio comportamento da própria comunidade na escola e assim sucessivamente. Mas é um momento em que a gente precisa utilizar nossa inteligência. Cabe aos pais também, aos orientadores e aos docentes, a orientar essas crianças e esses jovens, talvez realizar períodos que sejam diferentes distribuídos e que, assim, isso faz parte do processo pedagógico, até mesmo se comportar de uma forma diferente. Pois é, cuidar dos seres humanos que vão cuidar de nós no futuro, né? Vão cuidar de todas as nossas estruturas de poder, todas as profissões que virão no futuro. A gente tem de cuidar e muito desses pequenos e adolescentes também, né? Que tem muito aluno já crescidinho. A gente vai trazer agora, doutor, mais um tema que é sempre importante de ser falado por aqui, principalmente por causa do preconceito que existe em cima de pessoas que sofrem com depressão, com ansiedade. Por quê? A pandemia trouxe um prejuízo para a saúde mental das pessoas. A gente já falou bastante coisa aqui sobre doenças da mente que estão crescendo nesse período de isolamento social. Só que agora, uma pesquisa da Universidade de São Paulo comprovou que nós, brasileiros, não só estamos no ranking entre os que mais registram os casos, né, ansiedade e depressão, como estamos em primeiro lugar em todo o mundo nesse grupo de países pesquisados. A pesquisa foi feita em 11 países e reforçou que o Brasil sofre drasticamente com períodos de quarentena e privação de atividades de lazer. Doutor,
Por que será que nós estamos nesse ranking? E está aparecendo aqui, ó, já para reforçar para a gente a informação. 63% dos pesquisados no Brasil registraram ansiedade e 59% depressão. A gente gosta mais do calor humano, a gente é mais festeiro, gosta de sair por aí papear, visitar os outros e por causa dessa ausência, a gente está sofrendo mais? Elisa, isso é mais complexo, porque tem essa questão, sem sombra de dúvida, que sempre favoreceu que o coração do brasileiro ficasse aí acariciado. Então você imagina, carnaval não vai ter. Todas as manifestações de shows, o nosso povo é um povo que gosta muito de cantar, muito de dançar, na verdade, estão aí com os seus dias controlados. Nesta então, semana, inclusive, o carnaval, que o senhor acabou de citar, seria, né? Pois é, se a gente lembrar, o primeiro caso surgiu aqui na quarta-feira de cinzas do ano passado. Então, assim, é um período que, se o brasileiro tinha válvulas de escape que naturalmente ajudavam a florescer a sensação de felicidade, a estabilizar o humor, elas realmente representam um problema. E, além disso, né, a gente não pode deixar de esquecer a questão econômica, a questão social envolvida e todas as dificuldades fazem com que as pessoas que têm um pouco de consciência, e eu acho que o brasileiro ele tem consciência, acabam sofrendo. E a gente tem aqui, na verdade, um quadro em que a gente falava muito no passado. Eu lembro quando eu vim falar aqui no mundo pós-pandemia, eu falava muito disso. As pessoas estão muito atentas a essa primeira curva relacionada ao coronavírus e tem uma curva que vai vir depois, que é a curva relacionada com a saúde mental. Então, mais do que nunca, a gente tem que quebrar preconceito, a gente precisa entender que não adianta a gente ter saúde do corpo físico se não tiver saúde da mente. Esses números, eles representam um absurdo. Lembrando que a depressão é uma porta de entrada para um problema muito grave chamado suicídio. E a gente, mais do que nunca, precisa falar sobre isso. Se durante muito tempo a gente, de alguma forma, teve preconceito, ou tenta esconder, ou até mesmo tentando que a pessoa melhore e fale, olha, isso pode parecer... Eles falavam isso, né, Elisa? Isso pode parecer frescura. Não, isso não é frescura. Existe um desarranjo eletroquímico dentro do cérebro que faz com que a pessoa não tenha motivação, que ela não encontre sentido para viver, que a pessoa fique sofrendo a todo momento com ansiedade. Então, assim, a gente precisa diagnosticar, a gente precisa tratar, a gente precisa falar sobre isso. A psiquiatria tem um grande papel nesse momento. Então, assim, precisa quebrar o muro do consultório e começar a orientar todo mundo sobre como reconhecer isso e que existe tratamento e que, assim, tem saída, tem solução e a gente precisa estar junto nessa tarefa. Hashtag correspondente médico. Vai lá, deixa a sua pergunta, a sua questão para o doutor Fernando Gomes. Doutor, eu preciso para o próximo tema, mas antes eu quero te fazer uma pergunta aqui. Depressão e ansiedade, como existe resistência nas pessoas em volta para oferecer ajuda para essa pessoa? Quantas pessoas já não dizem, não estou me sentindo bem e ouvem, que frescura, vai lavar uma louça, esse é o pior, vai lavar uma louça. Vai lavar uma louça, vai fazer alguma coisa, é só você querer. É importante também que haja uma consciência dos que não têm depressão de que essa pessoa precisa de ajuda mesmo. Sim, mas, Elisa, acontece um problema pior ainda, é quando a pessoa que tem esse tipo de preconceito, ela passa pelo problema. Então, essa pessoa ela entra em choque, em colisão mental. E aí vem o papel da psicologia, que a gente sabe que tem uma força muito grande. Às vezes, uma entrevista com um psicólogo, uma conversa profissional com um profissional, porque a gente sempre tende a falar, né, com um parente, com um amigo, para buscar soluções. O que acontece? Existe, entre aspas, uma contaminação, porque você conhece a pessoa, você conhece as qualidades, os defeitos, a gente sabe que todo mundo tem defeito, sabe onde a pessoa tropeça e assim sucessivamente. Quando se tem um olhar de um profissional de fora que tem preparo para isso, então aqui eu estou falando, por exemplo, de um terapeuta, de um psicólogo, você consegue identificar se de fato existem traços que representam o diagnóstico e que necessitam de um tratamento diferente, quer seja a própria psicoterapia ou então até mesmo uma terapia com medicamento. E assim, não podemos ter preconceito. E o pior preconceito é quando a pessoa tem isso com ela mesma, porque daí cria uma barreira que pode ser intransponível. Procure ajuda sempre e participe aqui, mande sua pergunta, hashtag correspondente médico. E participe nesse nosso próximo tema, porque a gente vai falar de uma das coisas que mais prejudica o respeito às medidas de segurança, a adesão às vacinas, outras ações que diminuem também a transmissão da doença, que são as fake news. Participe, mande sua mensagem aqui pra gente. Que tipo de mensagem você costuma ver no Facebook, por exemplo? E por que a gente está falando sobre isso, doutor? Porque o próprio Facebook, a rede social mais usada no mundo, anunciou que vai se esforçar ainda mais para combater a desinformação sobre as vacinas contra a Covid-19. A empresa informou que desde dezembro vem removendo postagens falsas que foram desmascaradas por especialistas da saúde. E agora
Depois de uma consulta à Organização Mundial da Saúde, a OMS, a rede Facebook está ampliando as restrições e vai, sim, remover aquelas afirmações que já foram confirmadas que são falsas. A gente tem aqui, inclusive, algumas das frases citadas pelo próprio Facebook e que eles disseram que frases que contenham esse tipo de informação, eles vão removê-las. O coronavírus é feito em laboratório. Quem nunca viu essa publicação em rede social? E aí, doutor, essa fake news que o coronavírus é feito em laboratório, o que responder? Bom, isso aqui é falso. Se fosse verdadeiro, através da análise genética, seria possível ter identificado isso e todo mundo estaria sabendo. E através de análises, de sequenciamento genético, por especialistas que estudam isso aqui foi derrubado assim que se começou a circular pela internet. Então, assim, a gente precisa saber que isso aqui não tem nada a ver. É importante ler, se informar e ir atrás de informação para você não ficar pensando esse tipo de coisa. E saiba que, se você fizer essa postagem, o risco é grande do Facebook ir limá-la, tirar ali de circulação. Vacinas não são eficazes. Mais um exemplo que o Facebook disse que, se postar isso, e já foi confirmado pela ciência que é errado, eles vão tirar. Você imagina, né, Elisa, se existe até o efeito placebo e a necessidade de, quando você testa uma vacina, você oferecer um placebo, é porque uma eficácia qualquer vacina vai apresentar. Você percebe? Pelo racional? Sim. É lógico, você pode falar, apresenta dados científicos que apresenta, que mostra, né, uma eficácia maior. Mas você falar que uma vacina não é eficaz não tem sentido. E, na verdade, você pode induzir pessoas a tomarem condutas inadvertidas e erradas, frente a um momento em que o que a gente menos precisa é desse tipo de desinformação. Seguimos aqui na listinha do Facebook com as fake news. Mais uma frase que o Facebook, tá atento. É mais seguro pegar a doença do que tomar a vacina. E aí, doutor? Bom, isso aqui não é verdade, né? Imagina, você pega a doença. Eu acho que assim, o que a gente pode tirar dessa frase é: grande parte das pessoas, a maioria esmagadora, mais de 80% que pega a doença, não tem um caso moderado ou grave. Ok, mas não significa que isso represente que é mais seguro você ter contato com o coronavírus na sua própria pele do que ser vacinado como medida preventiva. Então também tem nada a ver, né? Nada a ver. Outras frases: vacinas são tóxicas, vacinas são perigosas. Tem até uma outra frase que o Facebook citou: vacina pode desenvolver o autismo. Um tipo de fake news também que o pessoal começou a disseminar na rede social. Ou seja, temos que ficar atentos e questionar, não é, doutor? Para não sair desenvolvendo uma insegurança por meio de uma informação que é falsa. Eu acho que assim, se a pessoa de fato tem contato com uma informação que parece meio estranha, ela tem veículos que são fidedignos, que podem ser consultados. Existem sites oficiais, você pode conversar com um especialista que de fato tem a certificação, e aqui, mais do que nunca, é importante que o indivíduo tenha a sua formação comprovada para você tirar as dúvidas, porque a gente sabe que a palavra de um especialista de fato tem o seu papel e tem o seu compromisso e é regido pelos órgãos que acabam normatizando a sua prática profissional. A gente sabe que os órgãos oficiais, eles são checados por mais de uma pessoa. Então, assim, a informação entrou esquisita, alto lá. E um alerta importante, Elisa, quando a gente fala de fake news, segurar o dedinho para não apertar e mandar a informação para frente, mesmo que ela possa parecer engraçada. Porque existe o efeito cascata e isso acaba refletindo e batendo em ouvidos que nem sempre estão preparados, estão no mesmo estado de humor. Então, às vezes, o que para você pode parecer um absurdo, para uma pessoa que toma contato, de repente, num período de fragilidade, ela pode encarar aquilo como possível. E se a gente está vivendo um momento em que tem tanta ansiedade, tanta depressão, o que a gente menos precisa são de notícias que vão provocar falta de informação, vão provocar expectativas em coisas que não são reais e até mesmo aumentar os casos de ansiedade e depressão. Então, o Facebook se posicionando frente a essas fake news e querendo evitar que isso cause ainda mais problemas. Próximo assunto que eu trago aqui é a longevidade dos atletas. A gente começa falando do Tom Brady, que no auge dos 43 anos conquistou o 7º título do Super Bowl. A gente mostrou aqui para vocês, né? O maior evento esportivo dos Estados Unidos. Nas redes sociais, Tom foi considerado por muitos como o maior de todos os tempos. Mas qual o segredo, hein, desses grandes? Queremos saber esse segredo, doutor, desses grandes atletas. Antes de falar mais do assunto, a gente vai ouvir 2 representantes dessa faixa etária que estão com tudo no esporte. Não adianta a gente falar em alto rendimento se a gente não pensar na questão de disciplina e consistência também, né? Aquela repetição
de uma mesma coisa por anos e anos e sem dúvida nenhuma se dedicando cada vez mais. Isso daí me ajudou, sem dúvida nenhuma, para chegar onde eu cheguei hoje com 40 anos. Para quem quer passar, para quem quer prolongar a carreira, para quem quer passar dos 40 anos em alto nível, né, tem que se privar de muito mais coisas. Uma coisa é tu jogar em alto nível, depois dos 40, outra coisa é tu conseguir manter teu rendimento que tu tinha anteriormente com uma idade mais avançada. Então é uma atividade realmente multidisciplinar e o principal é a força de vontade e a capacidade de sacrifício, de abrir mão, de abdicar de algumas coisas pela carreira, pela continuidade da carreira. Aí, Fernando Praz falando aqui com a gente. O primeiro que a gente ouviu, o Nicolas Santos, conquistou medalha de ouro na Liga Internacional de Natação em 2020, no ano passado. Ele é o mais velho campeão do evento e está na seleção brasileira de natação há 20 anos e ainda treina para as Olimpíadas de Tóquio. Doutor, tem gente que diz assim, quem é jovem que tem pique, a gente vai ficando velho, vai ficando mais cansado. Mas como é que explica? Eles já não são, a gente está falando que velho, 40 anos, 42, 43 pessoas jovens, mas ainda com pique de atleta jovem. Um pique de atleta jovem, isso chama atenção. A gente sabe que, além de ter um estilo de vida saudável, a gente percebe até na própria narrativa deles a existência de uma coisa chamada disciplina. Então, nada se consegue quando a gente fala de performance física quando não se tem disciplina. E disciplina principalmente relacionado com os processos que envolvem o descanso, que envolvem uma boa alimentação e principalmente a saúde mental. Por que eu digo isso? Porque qualquer motivação, ela passa por essa esfera. Se você não está bem, se as coisas não têm significado para você, você não segue adiante. Então, quando você olha para cada um desses atletas de alta performance, com uma idade considerada avançada para o esporte, e a gente sabe que assim, né, as coisas estão mudando, porque a nossa expectativa de vida aumenta, a gente vive mais, e a gente já tem mais noção do que é nocivo e do que não é nocivo para o ser humano. A gente percebe que os resultados são melhores, porque existe esse empenho multidisciplinar. Então, cuidando do corpo, cuidando do espírito, cuidando também da mente, para que o desempenho seja sempre o máximo e o melhor possível, sem provocar danos. A gente também ouviu ali o Fernando Praz, que tem 42 anos, uma longa carreira, né, no futebol brasileiro, defendeu 7 clubes, acumula 7 títulos e hoje defende o Ceará. Que sirvam de bons exemplos para que a gente pense, lá para distante, ainda continuar a ser, para que a gente consiga pensar em fazer isso ainda distante, ter bastante saúde e atividade física em nossas vidas. Doutor, obrigada, viu, por responder todas essas perguntas sempre. Obrigado você, Elisa. E, pessoal, até breve. Continue mandando suas perguntas. Este foi mais um Correspondente Médico.